Porque toda a vítima se transforma num instrumento do diabo. O apóstolo, teve uma palavra que o apóstolo pregou para nós aqui, faz um tempo que ele já pregou aqui. Os irmãos lembram do apóstolo? E ele deu um exemplo, né, que aquele exemplo entrou no meu coração. Nunca mais vou esquecer. E ele falou, olha, né, podíamos estar ganhando alma, você podia estar junto com o pastor Borges, avançando, crescendo, mas eu tenho que voltar para ver como é que está o irmão. O que aconteceu, irmão? Ah, pastor, o irmão não me cumprimentou quando entrou ali. Não vou mais fazer célula. Aí, tá, vamos guerrear, olha lá o exército inimigo, vamos avançar. Não, peraí, vou voltar. Irmão, o que aconteceu? Ah, pastor, o senhor passou na rua e não me viu. Não vou mais na igreja. Você entende? Presta atenção. Ao invés do exército estar avançando, está tropeçando. Por quê? Porque tem gente com dó de si mesmo. Os irmãos estão aí? Você sofre, irmão? Sim ou não? Eu também. Também sofro. Consegue compreender? A gente sempre tende a pensar que o outro não sofre, que o outro não tem problema. Mas deixa eu dizer para você, não, você está vivo, estou vivo, tem problema, tem sofrimento, tem injustiça, tem ingratidão, tem gente má, tem gente que quer o seu mal, tem pessoas que não gostam de você. Vida. O que você vai fazer? Se encolher num canto e querer que toda a igreja de Cristo fique em cima de você, cuidando de você, tadinho, coitadinho, não, irmão. Você se transformou numa pedra de tropeço. Os irmãos sabem, eu aguento aqui o meu sofrimento, eu aguento aqui a minha dor, para que o outro soldado possa avançar lá, sem preocupação comigo. Você conseguiu entender? Porque eu não quero ser pedra de tropeço. Você consegue compreender? Quero ser pedra de tropeço. Então olha para mim, irmão. Larga de ser mimimi. Para de chorar. Ah, pastor, mas está doendo. Eu sei que está. Dói em você, dói em todo mundo. É assim que funciona, eu sei como é que é. Às vezes pastor, às vezes é insuportável. Eu sei exatamente como é. Mas você tem que tomar uma decisão. Qual que é a decisão? Ou você é um soldado que avança na frente de batalha, ou você é uma pedra de tropeço que vai pesar para todo mundo. Aí, presta atenção, tem gente que vai ter dificuldade de ouvir essa pregação, né? Porque essa pregação é que vai fazer ele se sentir mais coitado ainda. Ah, tá vendo? O pastor está me chamando de pedra de tropeço. Ai, meu Deus. Irmão, toma vergonha. Erga a cabeça. Quem é que habita em você? É o Deus Criador dos céus e da terra. É sério que você é uma vítima? Habita em você o Deus que criou os céus e a terra. É sério que você vai se comportar como uma vítima? É sério que às vezes um irmão mal educado, que não te cumprimentou direito, que já é o suficiente para você? É sério isso? É essa a determinação que você tem em servir a Cristo? Quantos estão aí? Entende? O marido, né, o filho, fala, filho, levanta. Põe-te de pé. Não temas. Essas são as palavras de Deus para nós. Acorda, levanta, vamos. Vamos. Você foi chamado, irmão. Você tem um peso de relevância para a obra de Deus, para aquilo que Deus tem para fazer. Você consegue entender? Há pessoas que serão alcançadas através da tua vida. É você que Deus escolheu. Foi você que Deus chamou. É você. É você. Pastor, mas se eu não me conhece, não importa. Eu sei que é você. É por isso que você está aqui. Você só não vai conseguir se você ter pena de você mesmo a vida toda.
Ah, pastor, o senhor não sabe o tanto de tragédia que aconteceu comigo. Irmão, vira a página. A gente canta, uma nova história Deus tem para mim, mas sempre está querendo viver a velha. Não larga a velha história de jeito nenhum. Como uma nova história se você não larga? Me fizeram mal, pastor, eu te pergunto, e daí? Vai remoer isso a vida toda? A vida inteira você vai ficar remoendo essa porcaria, em vez de avançar com a tua vida? Passado não volta, irmão. Você entende isso? Sabe as coisas ruins que aconteceram no passado? Não tem como mudar. Não tem como voltar e viver outra coisa. Já aconteceu, já foi. A única coisa que você tem é o seu presente, é da partir de agora. Vamos! Os irmãos conseguem compreender? Não existe nova história para quem não quer largar a velha. Você vai cantar para o resto da vida nova história, e vai continuar vivendo uma porcaria. Por quê? Porque não quer largar a velha história. Não tenho tempo para ser vítima. Tem tempo, irmão. Não quero me transformar numa pedra de tropeço. Sabe? O que Jesus está dizendo é assim, para trás de mim, Satanás, porque você me faz tropeçar. Você me faz parar, você me faz atrasar, você me atrapalha. Por que atrapalha? Só pensa nas coisas dos homens. Não pensa nas coisas de Deus. Quantos estão aí? Pastor, palavra dura. Pois é. Como diziam os mais antigos, né? O que arde cura. É como o mentiolate tem que voltar a arder, irmão. Entendeu? Se batia aquele negócio no machucado, chegava a ver estrela. Mas no outro dia, estava zero, pronto para outra. Hoje não arde mais. Só que também não serve para nada. Olha para o seu irmão, sorria para o seu irmão e fala assim, irmão, quem é que governa a tua vida? Deus ou Satanás? Fala para ele assim, se for Deus, você pensa nas coisas de Deus e não tem pena de si mesmo. Se for Satanás, você é um mimizento que vive o tempo todo com dó de si mesmo. É isso que Jesus disse para Pedro. Para trás de mim, Satanás, que me serve de tropeço. Por quê? Você não pensa nas coisas de Deus. Jesus continua dizendo assim, olha, tem um preço para me seguir, Pedro. Tem um preço para ser meu discípulo. Tá, Jesus, e qual é? Primeiro, negue-se a si mesmo. O que é negar-se a si mesmo? É abrir mão de você, irmão. Consegue compreender? Olha para mim. Vai ser relevante para Deus quem não pensa em si mesmo. Não sei se você entendeu. Eu vou repetir para você entende. Pastor, quem vai ser relevante para a obra de Deus? Quem não pensa em... Agora, pensa bem. Nós estamos vivendo num tempo onde nós somos treinados e ensinados para pensar só na gente. É ou não é? Mas o evangelho permanece, irmão. Importa o que as pessoas pensam, o que elas dizem, não importa o que você ouviu nos cursos de coaching da vida por aí, né, nas frases motivacional de Facebook, não importa. O evangelho continua. Jesus está dizendo, quer seguir a si mesmo? Tem um preço. Qual é o preço? Primeira coisa, você não vai pensar em você.
Você vai por último. Falar é fácil, irmão. Viver não é tão fácil, mas é possível. É possível. É possível você viver se colocando... E alguém vai dizer assim, tá, mas que tipo de vida que eu vou viver? Aí que tá. É a vida que você vai perder. Ele vai complementar dizendo, aquele que perder a sua vida, esse vai ganhar. Tá, mas o irmão viveu a vida toda só pensando nos outros. Ele não teve vida. Irmão, é isso. Porque esse princípio do Evangelho não tem como ser negligenciado. Preste atenção. Olha o ensinamento do Evangelho do Cristo. Se alguém te ferir uma face, oferece a... O que é isso? É você não pensar em você. O cara feriu uma face, toma a outra. Ah, mas e você? Não, eu não importa, deixa ele ferir a outra. Pediu para caminhar 1 milha, eu vou caminhar 2. Tá, mas e você? Eu não importa, ele não quer que eu caminhe 1, eu vou caminhar 2 para ficar 1 de sobra. Pediu a capa, tô a túnica. Tô tudo. Tá, mas é injusto, mas eu não importa. O que é isso, pastor? Negar-se a si mesmo. Eu vou repetir essa frase, eu quero que você guarde ela no seu coração. Se você é alguém que só pensa em você, você não vai conseguir servir a Jesus. A única coisa que você vai conseguir é se tornar uma pedra de tropeço. Que as pessoas têm que... E aí, irmãos, olha só. Deus colocou em nós um amor que ele é sobrenatural. Ele vai além do natural. Por quê? Porque nós não desistimos de ninguém. E não é uma questão de você querer ou não desistir. Está em você. Deus colocou esse amor em você. E aqui também está o problema. Por quê? Porque às vezes, irmãos, nós estamos lutando a vida inteira com uma pedra de tropeço que não quer largar de ser pedra de tropeço. Você consegue compreender? Às vezes eu faço reunião com o supervisor e falo algumas coisas para eles. Hoje não, os irmãos estão mais tranquilos, mas antigamente os irmãos ficavam bravos comigo. Ah, mas pastor, aquela piedade, não, nós temos... Eu dizia, irmão, larga esse irmão, vai avança, avança, vai atrás de outro. Não, pastor, não posso. Eu ia dizer para você, o diabo colocou uma armadilha e você caiu. Com uma falsa piedade, querendo ser mais justo que Deus, querendo ser mais justo do que Jesus. Olha Jesus. O cara chegou para Jesus, discípulo, um jovem, olha, Senhor, quero seguir com o Senhor, quero ser seu discípulo. Vamos. Tá, primeiro deixa eu sepultar o meu pai. Não. Os mortos enterram os mortos. Você vem e me segue, se quiser agora. A Bíblia não diz o que o jovem fez. Se seguiu, se não seguiu. Mas pensa, irmão. Olha a situação. O que é isso? O que é que Jesus está querendo ensinar para esse jovem? A maior lição do Evangelho, qual? Se você quer me seguir, se você quer ser meu discípulo, você não vai pensar em você mesmo. Você vai ter que ter capacidade para suportar sofrimento. E já vou te ensinar isso na arrancada. Que é para lá na frente você não ter problema. Sei lá que tipo de sepultamento que é esse. Sei lá, de repente o pai dele morreu mesmo, ele tinha que ir lá no velório, ou era esperar o pai dele morrer. Mas, irmão, de qualquer forma, está dizendo para ele assim, você vai largar a tua família e vai vir comigo. Se quiser, é agora. Mas eu vou sofrer, Jesus, mas é isso que eu quero, que você sofra. Não porque eu quero o seu sofrimento, é porque eu não quero que você seja uma pedra de tropeço. Os irmãos estão aí? Posso falar, irmão? Vou falar. Tem muito irmão aqui
na nossa igreja que não deveria estar recebendo visita. Deveria estar visitando outros há muito tempo. Tem muitos irmãos que não deveria estar dependendo do líder de célula, estar empurrando ele o tempo todo, como acontece. Já deveria estar liderando há muito tempo. Mas decidiu permanecer pedra de tropeço. É forte a palavra, irmão? Mas eu posso mudar, se os irmãos quiserem. Posso dizer que você é uma bênção. Você é cabeça, não é cauda. Entendeu? Fica mais leve. Só não muda a vida de ninguém. Eu quero que você saia daqui indignado comigo. Não sei se você entendeu. Pastor, como é que você pôde falar que eu sou uma pedra de tropeço? Pois é, estou te falando. Pedra de tropeço, pedra de tropeço, pedra de tropeço, pedra de tropeço. Você vai dormir e vai sonhar comigo falando isso. Por quê? Tem pena de si mesmo. Ninguém quer o sofrimento, irmão. Mas nós temos que entender que ele é necessário. Preste atenção. A grande questão, irmão, não é o sofrimento, porque você vai sofrer, querendo ou não. Amém? Ah, eu quero sofrer, vai sofrer. Ah, eu não quero sofrer, vai sofrer do mesmo jeito. Sofrimento faz parte da vida. A grande questão é como nós reagimos ao sofrimento. Tem gente que sai mais forte. Tem gente que depois de uma grande crise, depois de um grande sofrimento, se torna irreconhecível como o próprio Jesus. Depois de sofrer e depois da morte, vem a ressurreição, irmãos. Vem a glória. Você consegue entender? Os discípulos comeram com Jesus lá na praia depois e nem sequer sabiam que era ele, de tanto que ele foi transformado por aquele sofrimento. Sabe? Mais forte, é outra pessoa. A questão não é o sofrimento, porque sofrer nós vamos de qualquer maneira. A questão é como eu reajo a esse sofrimento, como é que eu enfrento ele. Eu entro nesse sofrimento com pena de mim mesmo, ou eu entendo que esse é um processo pelo qual eu preciso passar para sair do outro lado mais forte? Irmãos, estão aí? Quantas pessoas você conhece que se deram bem na vida, seja lá em qualquer coisa que fez, que conta esse testemunho assim, ó. Olha, eu cheguei aqui porque eu sou muito coitadinho. Cheguei aqui porque, olha, eu sou muito fraco, eu tenho muita pena de mim mesmo, mas por isso que eu fui vencedor. Quantos testemunhos você já ouviu assim? Hã? Você nunca ouviu e nunca vai ouvir. Quantos pastores que realmente são relevantes para o reino de Deus, que você vai ouvir com esse testemunho? Você não vai conhecer. Você vê um jogador de futebol. É que eu era muito ruim, aí por isso que eu dei certo. Você não vai ouvir. O que você vai ouvir é: eu sofri, eu passei fome, eu não tinha chuteira. O que você vai ouvir é um testemunho, como eu já contei para os irmãos, passei 15 dias comendo banana para pregar o evangelho. Quase transformei no macaco. É isso que você vai ouvir. Servi a um pastor de tempo integral por 2 anos, de tempo integral, durante o dia, reformando o prédio, fazendo parede, levantando lajota, rebocando, cobrindo. À noite, ponto de pregação. Meia-noite, oração, da meia-noite a 1 para as 6 da manhã, começar a bater a massa de novo para sentar lajota. 2 anos seguidos. É isso que você vai ouvir. Gente que olhou e falou assim, ó, esse negócio aí é para mim. Consegue compreender? Trem aí é para mim, não importa, não, é para frente. Não é gente que diz assim,
tenha pena de ti mesmo. Você é um coitadinho demais. É que as pregações de hoje do Evangelho estão ensinando as pessoas a serem vítimas. Entende? Aí está todo mundo. Nós precisamos de pessoas que falem como Paulo dizia: viver é Cristo, morrer é lucro. Pensa, irmão, o diabo ele fica endiabado com um cara desse. Porque se larga o cara viver, é Cristo. Se mata o cara, é lucro. Não tem mais saída. O que Paulo diz? Em nada tenho a minha vida por preciosa, a não ser que cumpra o chamado, o ministério que me foi dado. É a única coisa que me importa. Mas, pastor, por que Paulo pensava assim? Porque Paulo não pensava nas coisas dos homens. Ele diz assim, a leve e momentânea tribulação que nós vivemos aqui não se pode comparar com a glória que está por vir. Paulo, o que te interessa desse mundo? Nada. Estou vivendo aqui. O meu tesouro, a minha casa, a minha morada não está aqui. Por isso que eu vou viver todos os meus dias intensamente. Não importa se são muitos ou se são poucos. Todos os dias vou viver intensamente para o Senhor. Irmãos, eu posso falar para os irmãos? Eu tenho uma certa repulsa de crente mais ou menos. Sabe crente mais ou menos? Meio, tem sal, nem é tipo aquele soro que eles dão pra gente de sal e de açúcar, que mistura as duas coisas, que eu não sei pra quê, né? Se é pra ser salgado, é salgado. Mas mistura, bota um pouco de sal, bota um pouco de... É isso, mais ou menos. Você prega o evangelho, irmão? Mais ou menos. Você lidera? Mais ou menos. Você canta louvor? Mais ou menos. Para de ser pedra de tropeço. Os irmãos estão aí? Pensa bem, irmãos. Tenho lá o meu pastor. Pensa o meu pastor viver com esse pensamento, achando que todo dia eu estou querendo desistir. Ele não vai ter vida. Toda hora que ele pensa em mim, ele pensa, o pastor Borges está querendo desistir. O pastor Borges está querendo desistir. Consegue entender? Me tornei pedra de tropeço. Ele podia estar abrindo outra igreja em outra cidade, mas ele está preocupado que o pastor Borges está querendo desistir. Porque o pastor Borges se acha um coitadinho. Eu quero que ele nem precise pensar em mim. Entender? E é assim que estão muitos líderes na igreja. O irmão não dorme mais. Mas por quê? Pensando em você. Que o tempo todo você está assim. Ó vida, ó céus. Paz do Senhor, irmão. Paz do Senhor. Está difícil a vida, né, irmão? Pena de si mesmo. Levanta a cabeça, irmão. Ninguém vence na vida por ter pena de si mesmo. Você se torna um instrumento de Satanás. Uma pedra de tropeço. Amém.